Olá, pessoal. Estamos aqui começando um projeto de disponibilizar mesas redondas, temas para discussão entre professores e convidados aqui do Instituto Federal do Paraná, do campus Jacarezinho, ok? E nessa primeira mesa redonda virtual que faremos, temos o tema necropolítica em tempos de pandemia, ok? Neste debate que participaremos eu, professor Rodolfo, o professor Arif e o professor André, todos do campus Jacarezinho, do Instituto Federal do Paraná, a gente vai trabalhar um pouquinho questões relacionadas a políticas públicas, a importância da ciência nesse momento grave que a humanidade está passando e também os impactos que essa pandemia vem causando e ainda pode causar no Brasil e no mundo, ok? Eu vou principalmente mediar essa mesa redonda virtual, passando a bola tanto para o Arif como para o André, para comentarem as questões relacionadas ao nosso tema. Eu apresento rapidamente, então, as pessoas que farão parte dessa conversa, que somos eu, que mediarei, professor Rodolfo, professor de História e doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, o professor André Pires do Prado, professor de Filosofia e doutor em História também pela Unesp de Assis, e o professor Arif Amaral Melo, nosso professor de Sociologia e doutor em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, certo? Antes da gente iniciar o debate especificamente, eu acho importante uma conceitualização, né, do termo, do conceito de necropolítica. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra ao professor Arif para que ele apresente para a gente esse tema. Professor Arif, por favor. Bom, olá a todos. Vamos começar a nossa primeira discussão aqui da nossa mesa redonda com um tema que nos afeta diretamente, que é a questão dessa pandemia e os efeitos que ela está causando no nosso dia a dia, né? Tanto que estamos aqui fazendo uma videoconferência justamente por causa desses problemas que estão acontecendo. Em se tratando de necropolítica, eu vou fazer brevemente uma introduçãozinha para a gente poder saber do que se trata, para quem está assistindo poder saber também do que se trata. O conceito de necropolítica, ele surge de um pensador africano chamado Attila Mbembe, que ele vai escrever um livro chamado Necropolítica. Ele é um pensador preocupado com as questões, né, do povo africano, do povo negro ao redor do mundo, mas tem que ele resgata um pouco de um outro pensamento, que é um pensamento do Michel Foucault, né, que é um pensador francês que vai utilizar o conceito de biopoder, né, que é de que maneira a política e o poder se exerce sobre a vida das pessoas, né, bio, né, que vem de poder, e baseado nesse conceito, o Attila Mbembe vai utilizar o conceito de necropolítica, que é o quê? As políticas que são utilizadas, os mecanismos de poder que determinam quem deve ou não deve morrer, ou diante de quadros, né, de exclusão social mais grave, e agora aprofundado com uma pandemia, né, apesar do Mbembe não falar sobre isso, tem impacto direto, né, porque nós estamos lidando aí com vidas, né, estamos falando de grupo de risco, estamos falando de letalidade do vírus e coisas do tipo, e aí as políticas públicas entram como um fator essencial para a gente poder compreender como é que se faz isso, né. O Attila Mbembe vai falar sobre as questões de exclusão social, na qual as pessoas são meio que direcionadas para um determinado espaço sociológico no qual elas acabam sendo mais expostas, inclusive, à morte, né? Então, o negro, o morador em situação de rua, né? As pessoas excluídas, elas estão muito mais inseridas num contexto necropolítico do que qualquer outra. E agora, num cenário de pandemia, a situação se agrava ainda mais, né? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer a nossa discussão, para a gente entender esse conceito de necropolítica e
em que altura essa necropolítica está sendo posta em prática no Brasil hoje e também no mundo. Ok, obrigado, professor Arif. Então, nesse primeiro momento, com essa introdução feita pelo professor Arif, tá? Eu vou passar a primeira parte da organização que a gente fez aqui para essa mesa redonda virtual, e eu vou pedir para os dois, para o Arif e para o André, primeiramente o André e depois o Arif, ok? Passar para a gente as primeiras impressões, as primeiras análises que os dois fazem dessa pandemia do Covid-19, tá? Aqui no Brasil e no mundo. E eu gostaria que ambos tocassem, pelo menos, no assunto de algo que saiu ontem à noite, em primeira mão, que o Ministério da Saúde agora está tentando colocar como o primeiro caso no Brasil, não mais aquele senhor que veio da Itália, mas uma senhora de Minas Gerais que faleceu no dia 23 de janeiro, tá? Ou seja, mais de 2 meses atrás, e que é uma colocação bastante estranha, porque me parece que ao alargar esse tempo, a curva brasileira de contaminação ela reduz muito em relação aos outros países, né? A partir do primeiro caso até hoje, se você alargar isso, o Brasil vai ter um número de contaminação muito menor do que Estados Unidos, Itália e França, por exemplo, em 2 meses do primeiro caso. Vocês veem isso como uma possibilidade real, essa morte de 2 meses atrás, agora ser colocada como a primeira, tá? E se for ou não, por que vocês argumentam como vão argumentar? Professor André, por favor, eu gostaria que você fizesse as primeiras argumentações. Bem, olá a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e vamos lá para um tema tão polêmico, né, e carente de reflexões. Acredito que nós estamos diante de um desafio muito grande, né, para nós aqui no Brasil, quanto numa perspectiva global, podemos dizer assim. Acho que algumas aí das primeiras impressões que nós podemos ter dessa crise é que ela é muito complexa e, primeiramente, eu vejo que ela representa um desafio global em diversos campos, né? Diversas áreas. Primeiro, na área da saúde e da ciência, porque nós estamos vendo aí um desafio muito grande e as pessoas se preocupando, cientistas, enfim, e tentando encontrar uma possível vacina para algo que nos causa muito medo e ainda não encontramos. Um desafio no âmbito da política internacional, em que nós temos que ver aí a cooperação entre países e estados diante de um desafio que é comum a todos. Do ponto de vista da economia, já que nós paramos com as nossas atividades econômicas e, de alguma maneira, a produção vem sentindo o baque desse coronavírus. Um desafio cultural também, porque nesse cenário caótico que se alimentam os preconceitos, né, as ações de xenofobia, e isso, de alguma maneira, já está se tornando evidente. Desde o início, aliás, dos primeiros casos já detectados nos países, a gente já pode ver essas expressões xenofóbicas, né? E também, podemos dizer assim, um desafio do ponto de vista da mobilidade, né? Estamos todos nós em reclusão, estamos todos nós aí em quarentena, e como esse cenário vai se desenhar depois, do ponto de vista da logística e tal, isso tudo é um desafio para nós. Essa pandemia representa, obviamente, um colapso, né? Um colapso do nosso modo de produção capitalista, seja no âmbito financeiro ou produtivo, e
e ela representa a necessidade da gente reinventar o mundo e as nossas relações. Isso, obviamente, vai ter um efeito aqui no Brasil, e essa crise vem culminar ou vem se sintonizar com uma série de crises que nós já vínhamos vivendo aqui no país, né? Podemos dizer que uma crise político-institucional, na minha leitura, vinda desde 2015, 2016, com o impeachment da presidenta Dilma, e uma espécie de instabilidade, né, que nós vínhamos vivendo. Isso representa para nós uma crise sanitária, obviamente, porque óbvio que nós temos um dos sistemas de saúde pública mais bem-sucedidos do mundo, mas que ainda está cheio de erros e dificuldades de manutenção, que é o SUS. Mas quem tem acesso à saúde no Brasil, né? De que maneira as pessoas mais pobres vão lidar com essa enfermidade no país? Acho que aqui representa uma crise financeira que nós vivíamos na Bolsa de Valores no Brasil, uma espécie de bolha, né? E que refletiu uma bolha financeira global também, que nós estávamos esperando apenas o gatilho para que toda essa bolha estourasse e as consequências dessa quebra fossem visíveis, né? Temos também uma crise no capitalismo produtivo, na economia produtiva nacional, que diz respeito aí às empresas, né? Aos empregos, aos trabalhos formais, à produção de modo geral, porque estamos todos nós parados dentro de casa e muitas empresas aí quebrando, literalmente. André, Eu acho que... Diga, Rodolfo. E agora que a gente entrou nessa parte do emprego, eu vou pedir para o Arif falar um pouquinho para a gente sobre o que ele, como sociólogo, vê no impacto e na crise do emprego, para que a gente continue a sua argumentação. Okay? Eu só posso colocar mais uma crise que nós temos também interna aqui, e que a Covid-19 vem intensificar ainda mais. Inclusive, em conversa com um dos nossos amigos, professor Davi Silva, ele acrescentou, né, nessa perspectiva esse aspecto aí de mais uma crise, que é a crise intelectual moral, né? Essa onda de negacionismo, de obscurantismo, de anti-intelectualismo, de condenação da ciência, misturada com um cenário de fake news e desinformação, que tudo isso vem construir no cenário nacional nosso uma espécie de caos, né? Então, assim, dentro desse contexto aí que eu vejo a Covid-19 chegando aqui para a gente, e nós, né, e de alguma maneira a gente tendo que reagir a ela no meio disso tudo. Obrigado, André. Arif, então, diante dessa crise gigantesca que o André citou, o que você pode nos dizer? Como vamos enfrentar esse momento? Então, eu vou ao encontro do que o professor André falou. Eu acho que nós vivemos um contexto de que a sociedade brasileira, vamos pegar do micro para o macro, né? A gente pega a sociedade brasileira, a gente realmente entrou em um desequilíbrio político, né, ali entre 2015, depois com o impeachment em 2016. A polarização foi se aumentando e se agravando cada vez mais durante o processo eleitoral de 2018, e, né, chegou vamos dizer assim, ao ápice com a crise financeira que precedeu essa crise da pandemia. Quer dizer, a gente está muito focado nessa questão da pandemia, mas a gente não pode esquecer que a crise financeira ela já estava batendo na nossa porta. Quer dizer, se a gente não tivesse com um problema da doença, hoje, nós estaríamos enfrentando um problema grave aí de quebra de bolsas e outras coisas.
né, que também era também global, não era uma coisa local. No caso do Brasil, eu acho que, pegando o gancho do que o André deixou sobre a questão da crise intelectual que a gente tem, né, do movimento anti-vacina, negacionismo da ciência, desvalorização, né, das ciências humanas de uma maneira absurda que a gente está passando, né, quer dizer, a desconsideração de, quer dizer, uma ciência seria mais importante do que a outra e coisas do gênero. Mas o estopim não, né? Mas o contexto que eu vejo também que pode ser levado em consideração diante dessa situação atual, que a gente não pode descartar, né? Eu acho também que é uma crise ética, né? Nós estamos passando por um momento em que nós, talvez por alguns vícios culturais, não vou entrar no mérito da questão, que o tempo é muito escasso, mas a gente viveu durante muito tempo um certo comodismo no sentido do pensamento individualista, né, oriundo aí, conforme nós fomos tendo acesso a mais consumo, né, e outras coisas do gênero, a gente foi aprofundando uma conduta muito mais individualista em detrimento do coletivo. E agora a gente se vê, isso aí depois eu vou aprofundar mais no próximo tópico, eu vou falar sobre a morte, que tem a ver com minha linha de pesquisa, né, mas a gente, ao priorizar o individual em detrimento do coletivo, ou seja, eu abro mão da minha pessoa coletiva em prol só do meu eu individual. Quando acontece uma situação como essa, no caso de uma crise financeira absurda, abrupta, ou uma pandemia, ou alguma coisa do tipo, a realidade vem e nos confronta. E aí o que acontece? A busca pelo individual, ela se torna quase desesperada, quase insana, né? E aí que vai culminar direto nessa questão do emprego, né? Lógico que as pessoas querem continuar trabalhando, querem trazer seu sustento para suas casas, né? A fome não é brincadeira, o desemprego não é uma brincadeira, né? Porém, o que se vê, lógico que é legítimo muitas pessoas estarem preocupadas, né? Eu venho de um histórico familiar também, que eu também passei fome, que eu também passei dificuldade. Se eu fosse criança nessa época, né? Não sei como eu estaria me sentindo, mas a gente tem que ter, né? Talvez essa pandemia sirva para isso, não sei, né? Não vou trabalhar aqui com futurologia, mas precisamos começar a pensar um pouco mais no ser coletivo. Né? Então, o que acontece? As pessoas que não podem ficar em casa durante a quarentena, né, que têm que ir ao trabalho, principalmente neste caso, né, os profissionais de saúde, que são aqueles que estão em contato direto com a doença, né, ou seja, estão tratando de pessoas infectadas por coronavírus ou com suspeita de coronavírus, né, e depois, né, seguindo uma certa linha de serviços essenciais, os caixas de supermercado, as pessoas que trabalham nesses trabalhos, né, há uma preocupação com o privado, mas não conseguem compreender, também isso é plausível diante da grandeza do problema diante dos nossos olhos, que a conduta individual de estar em casa em quarentena, caso puder, afeta diretamente no coletivo, beneficiando essas pessoas que têm que ir trabalhar. Né? Então, assim, essa quarentena talvez sirva para aprender um pouco mais, educar um pouco mais nesse sentido da crise ética na qual a gente vive. Acho que é por aí. Obrigado, Arif. Eu vou pegar esse gancho seu para passar para o André com uma pergunta. André, eu quero que você desenvolva um pouquinho melhor se talvez não seja o enfraquecimento das ciências humanas e sociais que tenha nos trazido até esse momento de valorização exacerbada do indivíduo, do eu, né, em detrimento do coletivo, e os impactos que isso podem gerar agora no momento em que a lógica coletivista de ação deveria prevalecer. E aí eu gostaria que você falasse também nesse sentido, em relação às pessoas que precisam trabalhar
não essas que o Arif citou, que elas são serviços essenciais, mas eu digo das pessoas que precisam trabalhar para sobreviver, porque elas vivem no dia a dia, especialmente os autônomos e os informais, para ganhar o dinheiro hoje para comer amanhã, tá? O que não vem sendo feito nesse momento pelo governo que faz com que essas pessoas, mesmo correndo risco de morte, desejem sair para trabalhar porque precisam se alimentar e alimentar a família? Por favor, André. Bem, Rodolfo, só respondendo a pergunta anterior que você acabou fazendo, nem eu respondi, nem o Arif respondeu. Acho que nesse momento de fake news e desinformação e negação, eu não duvido de nada, né, que as manipulações possam de alguma maneira acontecer, até porque, diante de um contexto onde a verdade não importa mais, o que importa é o efeito que a informação vai ter no momento em que ela atinge as pessoas, né? E é uma realidade, e todo mundo já está percebendo isso, que a subnotificação de casos no Brasil representa um problema seríssimo. Nós podemos ter aí um número muito maior do que o número oficial, né? Dados, assim, muito mais assombrosos do que a gente possa imaginar, do que aí está posto nos registros oficiais. Bom, o coronavírus, né, como todo mundo sabe, tem início ali em dezembro, né, na China, na cidade de Wuhan ali, e acaba logo em janeiro ali, já passando para a Europa. Em fevereiro já está chegando no Brasil. Em março, a OMS já está declarando, né, a pandemia. A gente, no meio de toda essa dificuldade que nós temos de lidar com a situação, oficialmente conta-se a chegada aqui do coronavírus, ou pelo menos as suspeitas, a partir da repatriação, né, daqueles brasileiros que estavam lá na China, na cidade de Wuhan. De lá para cá é que se começa a contar a coisa aqui. Bom, não sei o que isso vai representar, né? Uma manipulação para que o gráfico mude, para que os dados mudem, etc., para mascarar a gravidade da coisa. A própria subnotificação de casos já é algo seríssimo, que a gente também tem que pensar. Então, podemos debater isso num outro momento. Eu acho que as ciências humanas têm um papel fundamental nesse momento, porque elas nos auxiliam a pensar os assuntos humanos, os problemas sociais e coletivos de maneira sistemática, crítica, conjuntural, né? E na medida em que as ciências humanas são atacadas, minimizadas, menosprezadas ou tidas como não relevantes no currículo da educação, enfim, os inúmeros ataques que nós estamos sofrendo, né, só tende a prejudicar o cenário. Mas isso é praxe. Nós sabemos que desde a ditadura militar as ciências humanas sempre foram atacadas e excluídas do currículo, etc., e o modelo da educação tecnicista, a formação de maquininhas para o trabalho, né, de pessoas sem pensamento crítico, é uma praxe, é uma cultura no Brasil, é um projeto político no Brasil, né? Nós temos que lutar contra isso, obviamente, né, e nós temos que intensificar as nossas manifestações e fortalecer os nossos instrumentos de intervenção enquanto cientistas humanos e também utilizá-los para defender o papel e o protagonismo das ciências humanas. Com relação aos trabalhadores, nós sabemos que grande parte dos trabalhadores brasileiros que vivem com até um salário mínimo, abaixo de um salário mínimo, ou no máximo até 2 salários mínimos,
a gente tem um desafio, são profissionais da informalidade, desalentados, etc., que de fato precisam trabalhar, que não têm condições de sustentar a família, que não tem uma reserva. Só um adendo, André, para complementar a sua ideia. Hoje no Brasil, metade, 50% da população economicamente ativa está na informalidade e apenas 30% é trabalhador formal. Então, veja você, né? Então, esse cenário do trabalho no Brasil, do cenário do subemprego, né? Das pessoas numa condição informal, não tem uma reserva, não tem uma poupança, não tem como, não tem uma gordura para queimar, uma gordura financeira. Isso representa um problema sério, porque para essas pessoas ficarem em casa, de alguma maneira, elas precisam ter um rendimento. Esse rendimento poderia vir com esse projeto, né, da renda básica, dessa renda básica emergencial, que até agora não saiu do papel, e eu não sei se vai sair ou quando vai sair, porque nós não temos previsibilidade de nada neste atual governo. Então, acredito que essa é uma maneira de ajudar essa parcela do povo brasileiro e, de alguma maneira, amenizar o impacto econômico da crise econômica na vida dessas pessoas mais fragilizadas. Obrigado, André. Eu vou pegar esse gancho também, tá? Ou seja, nós temos uma grande população marginalizada, ou seja, à margem, né? E quando a gente fala em trabalho informal, a gente está falando da informalidade mesmo, não é nem o autônomo ainda, né? É só o informal, que não está dentro de nenhuma regra básica do trabalho, tá? A gente pega um dado do IBGE, que saiu agora no início do ano, que 100 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 413 por mês, ou seja, uma miséria generalizada, e essa população, metade do trabalho informal e metade da população que vive com menos de R$ 500 por mês, agora encaram uma situação como essa da pandemia, do coronavírus, e perante a incapacidade do governo de dar respostas imediatas e efetivas para a sociedade, né? E aí eu quero perguntar para o Arif como ele entende essa demora em realizar políticas públicas para atender a quem mais precisa, mas o Banco Central, mal iniciada a chegada do coronavírus, já anunciou a liberação de 1,2 trilhões de reais para os bancos, que já estão com esse dinheiro disponível, e um dia depois disso, os bancos aumentaram os juros para empréstimo para a população, num dos períodos mais graves da história humana, em que as pessoas precisarão de recursos e os bancos querem capitalizar aumentando os juros. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, isso é necropolítica, em resumo. A necropolítica escolhe quem vai morrer, quem é mais apto a não estar vivo dentro de uma sociedade. Então, quando nós estamos diante de um quadro em que a celeridade do auxílio econômico favorece um determinado grupo e ele se torna lento com relação a um outro grupo, nós já estamos falando de necropolítica. Porque os trabalhadores que estão na informalidade são os que estão mais expostos a essa pandemia, né? Porque elas já vivem sob condições precárias de higiene, de condições de trabalho mesmo. Quer dizer, imagine um entregador de comida, de aplicativo, né? O número de pessoas que ele tem que ter contato entregando o lanche das pessoas no conforto das suas casas, só que andando de bicicleta, né? E muitas vezes uma bicicleta que às vezes a própria bicicleta não é dele. Às vezes a bicicleta é emprestada ou é alugada pelo próprio aplicativo. Então, o que acontece? Quando você vê a celeridade em favorecer aqueles que têm condições em detrimento daqueles que não têm, fica claro que o conceito de necropolítica se aplica, né? Você escolhe as pessoas que estão mais aptas a morrer diante de uma situação como essa,
né? Então, as pessoas que mais vão sofrer são os informais. São os informais, são os subempregados, são as pessoas em situação de rua, né? São as pessoas que não vão ter acesso a um sistema de saúde rápido, eficaz, né? Que dê a eles condições de vida. E, do ponto de vista financeiro, a mesma coisa. Quer dizer, diante dessa crise ética que a gente está falando, né, onde nem mesmo uma doença como essa, que leva as pessoas a ficarem nas suas casas ou entrar numa discussão sobre o que deve e não deve se fazer durante esse período de isolamento, se deve isolar, se não deve, se deve voltar a trabalhar ou se não deve, né? Então, numa situação como essa, como que faz? Né? Quando a parte financeira, ela fica muito mais em evidência para quem tem e para quem não tem, tudo vira um trâmite burocrático, que tem que botar em tramitação, só vai se aprovar se tiver sob essas condições, uma PEC, alguma coisa do gênero. Quer dizer, a gente está vivenciando uma situação na qual o mais pobre, ele vai ter que esperar e torcer para ficar vivo diante de um processo como esse. Então, é muito triste, porque aquela polarização que a gente vem, que o André já tinha colocado, né, da instabilidade política que a gente vem carregando desde 2015, né, depois se aprofundou em 2018 e agora também bate a nossa porta, até essa polarização, mesmo diante de um cenário caótico e de morte iminente que estamos vivendo agora, mesmo isso faz com que ainda as ações que deveriam ser mais ágeis fiquem aí dessa maneira prejudicando as pessoas que mais precisam. E com relação à questão do primeiro caso, isso também vai de encontro, quer dizer, vai ao encontro disso, que se você puxa a ponta da curva para janeiro, para fazer com que ela achate, sendo isso verdade ou não, isso aí eu vou falar depois, independente se esse dado vai fazer com que a curva se achate ou não, isso vai desembocar lá no final. Pode-se tentar maquiar ou tentar disfarçar, ou se isso for verdade mesmo ou não, ter um critério maior, mas se não tiver uma ação conjunta, né, e eficaz do poder público, depois acho que é o próximo bloco, nós vamos falar sobre isso, né, dos níveis federal, estadual, municipal, a conta vai chegar lá no fim, pode achatar o quanto quiser, pode estender até para antes da existência do coronavírus. A conta vai acabar chegando, né, então a gente tem que pensar nisso daí. Perfeito, Aras. E é muito engraçado, né, você dizer que a gente, nesse momento, quem mais vai sofrer são os que sofrem sempre, os pobres, os marginalizados, os subempregados, e eles estão no meio de uma situação quase surreal, né, na qual você tem um presidente que minora a importância dessa crise e o perigo desse vírus, e um Ministério da Saúde que diz para você fique em casa. Ou seja, você tem a situação de que o presidente diz saia para trabalhar, porque o governo não executa nenhuma medida para proteger essa população mais carente, e essa população mais carente, então, é seduzida por esse discurso do trabalho, mesmo que seja um caminho para a morte, que eles precisam sobreviver. E você tem do outro lado o Ministério da Saúde dizendo fique em casa, mas para uma população que muitas vezes moram em barracos ou em casebres com 1, 2 cômodos, 5, 6 pessoas dentro. Às vezes sem saneamento básico, sem água, sem nada. Então percebam, a hora que esse vírus chegar, e provavelmente já chegou nessas comunidades, o impacto brutal e aterrorizador que nós teremos no Brasil. Dito isso, eu vou passar... Rodolfo, só fazendo um adendo a isso, e você acaba percebendo na narrativa do governo uma predominância dessa negação da ciência, desse achismo se sobressaindo em relação à ciência, né, como se isso fosse uma mera gripezinha mesmo, e que não tivesse relevância nenhuma. Diga. Eu ia entrar nesse tópico, eu só vou, então, fazer a pergunta para você e você continua, pode ser? Legal, legal.
Eu vou dar o gancho aqui, na verdade. Então, a gente sai desse momento de divisão entre um presidente que fale, trabalhe e despreza a ciência e de um Ministério da Saúde incompetente, diga-se de passagem, demorou muito para tomar as atitudes, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso ao tratar das políticas públicas, e que tenta, pelo menos nesse momento, valorizar a ciência, o que diz a Organização Mundial da Saúde, né? Aí eu quero que vocês desenvolvam, primeiro você, depois eu passo para o Arif, a ideia mesmo de valorização da ciência, porque, veja, André, eu quero que você atente para esse dado. Todos os países que ignoraram os alertas científicos sobre o perigo do coronavírus, né, estão sofrendo agora consequências brutais de morte, de desespero. 1.200 mortes em 24 horas nos Estados Unidos ontem. 1.200 mortes em um dia. Lá tem-se a previsão otimista de chegar a 200 mil mortos por causa do coronavírus. No Equador, ontem, a gente viu imagens, assim, que nem é possível nomear aquilo, de corpos jogados na rua. A incapacidade do sistema de pegar corpos de pessoas que estão morrendo de Covid-19 no Equador. Hoje, reportagem do Washington Post mostrando o maior cemitério de São Paulo sendo cavadas centenas e centenas de covas rapidamente, porque eles sabem que vai precisar muito rápido enterrar gente. Enquanto isso, a gente vê a incapacidade de testagem de pessoas no governo por conta da não valorização da ciência e dos avisos científicos. O que você pode dizer sobre isso, meu camarada? Trágico, né, Rodolfo? E a gente vem negando a ciência, a importância da pesquisa e da educação há muito tempo, muito antes do Covid, muito antes da Covid. Nós sabemos muito bem, né, o quanto as universidades, institutos federais, universidades públicas, enfim, o quanto a educação, de modo geral, sofreu de cortes das verbas de financiamento. Então, de alguma maneira, quando você retira da educação, retira da pesquisa, acaba com programas científicos, financiamento de bolsas, etc., de alguma maneira você está negando a ciência. Você está negando a importância da ciência. E, de alguma maneira, isso acaba tendo consequências, né? E nós, de alguma maneira, vamos acabar vivendo algumas dessas consequências, estamos vivendo já, diante dessa dificuldade que nós estamos tendo de lidar com essa situação. Então, esse cenário da miséria da ciência no Brasil já é algo crônico por aqui, né? E diante disso, uma espécie de ímpeto, né, de sanha, de mascaramento de dados, ou uma espécie de corpo mole, de morosidade, para tomar certas atitudes de financiamento, de jorrar dinheiro nas instituições de pesquisa, né? Fortalecendo alianças de cientistas para que se lide da melhor maneira possível com a situação. Isso não está acontecendo. Então, nós temos um cenário caótico e que, em sintonia com o conceito de necropolítica, só tende a aumentar, né, esse cenário da mortalidade no Brasil. A Mônica Bergamo, a jornalista Mônica Bergamo, publicou uma reportagem divulgando uma ação da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que inaugurou agora um site para doação de... Enfim, se você quiser doar para contribuir aí nessa luta contra a Covid-19. Eu fico imaginando, uma instituição como a Fiocruz, respeitadíssima internacionalmente, a mais importante da América Latina, produz vacina, produz tecnologia na área da saúde pública, tendo que tomar essas medidas para se autofinanciar ou contar com a solidariedade da sociedade, cara.
quando, na verdade, neste exato momento, deveria ter todo o esforço financeiro do Estado para alimentar, fortalecer todas essas iniciativas de pesquisa. Enfim. Desculpa interromper, André. Só para te lembrar que acabou de ser cortada a bolsa de um doutorando que estudava exatamente o coronavírus. Então, absurdo, né? Absurdo. Então, onde tudo isso vai levar? Esse negacionismo da ciência, essa falta de financiamento, os cortes na área da educação e da pesquisa. É óbvio que isso não nos faz ter perspectiva positiva nenhuma, nem em relação ao nosso futuro, nas próximas décadas, nem mesmo no atual momento, diante de uma necessidade de luta, de resolução desse problema da Covid-19 no país. Endosso todas as suas palavras e a preocupação, André. E eu vou pegar o ensejo para passar para o nosso sociólogo, que eu queria e quero, e eu acho que todos têm curiosidade, Arif, que você desenvolva um pouco essa ideia. Primeiro, eu gostaria que você nos falasse um pouco o que é hoje a pós-verdade, e aí você comentasse a postura especificamente do nosso presidente e da população que o segue. Como que uma negação da ciência como a que é feita hoje não só chega nas camadas populares com menos estudo, mas chega na presidência da República, chega nas camadas intelectualizadas com doutorado e na população mais carente. Eu gostaria que você discutisse essas questões a partir do fenômeno da pós-verdade. Bom, eu vou tentar ser o mais objetivo possível no que eu vou falar. Essa questão do negacionismo e de se falar sobre, né, esse movimento anticientífico, como aqui é um vídeo que nós estamos fazendo voltado aos nossos estudantes, aos pais e à sociedade como um todo que vai nos assistir em breve, eu fiquei pensando aqui nas palavras que o André estava falando, e eu acho que é sempre bom resgatar uma certa escola filosófica alemã chamada Escola de Frankfurt, em que dois filósofos muito importantes chamados Adorno e Horkheimer, né, nos alertavam através de um livro chamado Dialética do Esclarecimento sobre a questão da racionalidade instrumental. Né? Então, eu acho que a gente está revivendo, né, ou talvez nunca saímos desse processo em que a racionalidade instrumental sobrepuja, né, as questões da ciência como um todo. Quer dizer, não existe uma ciência mais ou menos importante. Toda ciência é importante. O pensamento racional, científico, quer seja ele voltado para as ciências humanas, para as ciências exatas, para as ciências da natureza, tudo aquilo que é científico, uma sociedade que se pretende prosperar até naquilo que é econômico, industrial e tudo mais, não basta só apenas o conhecimento técnico. Né? Esses dois filósofos já nos falavam, né, que o grande problema da racionalidade instrumental é você utilizar a razão apenas com algum fim prático. Né? E as outras coisas acabam ficando em segundo plano. Isso reverbera na sociedade brasileira. Quer dizer, quando você coloca, né, um presidente da República em conflito com a postura do ministro da Saúde da Organização Mundial de Saúde, né, na verdade, ele está representando uma fração social que existe, né, que não concorda com a ciência, nem quando ela tem, né, escancarada a realidade à sua frente, né, com dados, com, né, pessoas morrendo e tudo mais, e que tem um custo, e o custo já está chegando nas nossas portas. Né, esse custo é muito alto, que é o custo de vidas, que é o custo, né, a fome batendo na nossa porta, numa combinação
mortal com uma doença, com desemprego e tudo mais. Então, negar a ciência ou determinar, né, que esta ou aquela é mais importante do que a outra, né, isso já mostra uma limitação muito grande e difícil de ser quebrada, né, porque quando o líder máximo ele tem uma postura que não condiz com o pensamento científico, o pensamento da política pública mundial com relação a como lidar com uma pandemia, as coisas ficam muito difíceis, né? Por quê? Porque as pessoas se sentem representadas, né, por uma liderança que adota esse tipo de posição. Então, acaba ficando tudo muito delicado, porque quando você tem uma liderança política, quer dizer, várias lideranças políticas, em que elas não conseguem dialogar, fica uma coisa extremamente conflituosa e no que faz com que a gente mergulhe num processo de incerteza constante. Quer dizer, o ministro da Saúde indica que se faça algo, o líder máximo da República faz outra, depois tenta se conciliar os discursos para que não cause a impressão de que há um conflito, mas esse conflito fica cada vez mais evidente, e enquanto isso vai acontecendo, a doença vai avançando e nós caímos mergulhados numa incerteza cada vez mais constante, que não é só com relação à doença, é uma incerteza com relação ao emprego, com relação ao progresso, todas as outras coisas, né? Até afetivas, quer dizer, quando eu vou poder ver o meu pai de novo, quando eu vou poder abraçar a minha avó na casa dela, ou qualquer coisa do gênero, né? Tudo isso tem impacto, e é o custo, né, de não se valorizar da maneira que se deveria todas as ciências, né, e não colocar que uma é mais importante do que a outra. Tanto é que nós estamos aí com as ciências da saúde mostrando o que deve ser feito, e mesmo assim ela está sendo negada, porque o custo é muito alto. Quer dizer, as pessoas não querem abrir mão dos seus valores, quer sejam eles quais sejam, porque a ciência entra em conflito com aquilo, então a nego, né? Depois eu vou entrar mais nessa questão aí, dessa questão da negação. Essa negação tem um custo, né? Nós estamos negando diversas coisas no decorrer da nossa vida, e eu vou colocar aí, vou fazer um recorte breve depois de 200 anos aí, que a conta está chegando, né? Então, as pessoas se sentirem representadas pelo líder máximo é uma coisa muito complicada, no sentido de que como é que se cria uma vacina, como é que se cria um medicamento, como é que se cria um tratamento cortando o bolso de doutorado, né? Como é que as pessoas vão refletir sobre a conduta, a melhor conduta diante disso, né? Nós somos culturalmente um povo muito afetuoso, né? A gente se abraça, a gente se beija, a gente está sempre com contato físico. Qual é o impacto cultural que essa pandemia vai ter depois? Né? Nós vamos continuar nos tocando, nos beijando, nos abraçando, quer dizer, e isso é uma característica das ciências humanas de investigar, e eu acho que todas são importantes, né? Elas não podem ser representadas por qualquer liderança que seja, né? Isso é muito grave para nós e muito triste também. André, pegando o gancho que o Arif deixou, tá? Eu vou passar para o nosso quarto tópico e vou pedir para a gente ser um pouquinho mais rápido, que tem um último ainda, nosso tempo está acabando. E eu gostaria que você comentasse um pouco a diferença, na verdade, entre a atuação do governo federal, na figura especificamente do presidente, e dos governadores de estado. Mas lembrando, como vários analistas já vêm dizendo, que nem mesmo as de governadores de estado, nem mesmo a do principal estado do país, em termos econômicos, que é São Paulo, são de fato efetivas para conter a crise. Ainda muita coisa está funcionando, não há fiscalização, não há apoio nem do governo do estado, nem do governo federal para as populações mais pobres. Então, gostaria que você dissesse um pouquinho para a gente como você sente essa diferença de ação dos governos estaduais e o federal. Muito bem, Rodolfo. Acredito que muitos estados têm dificuldade de lidar com a situação porque depende de um dinheiro, de um recurso também enviado pelo governo federal, né? De 2015 para cá, nós sabemos que grande parte dos estados brasileiros, até mesmo os mais ricos e produtivos,
tem enfrentado problemas sérios de problemas econômicos, né? A maioria dos estados está quebrada e ninguém esperava um problema tão sério como esse, em que você demanda uma quantidade de dinheiro, assim, incalculável. Os países mais ricos do mundo estão investindo pesadamente para poder lidar com a situação. E é óbvio que a gente fica preocupado, a gente quer saber o quanto de grana vai ser investido nisso tudo, sabe? Mas eu vejo o nosso contexto, tendo em vista essa dinâmica, né, da política federal, política estadual, política municipal ou local, né, desorganizada, né, desordenada. No âmbito federal, a gente vê essa espécie de inépcia, de descontrole, associado com uma demora na aplicação de medidas efetivas para lidar com a situação. Você tem um discurso político de valorização do mercado e da economia acima da vida. Você tem o atraso no financiamento e no pagamento da renda básica emergencial, que, pelo menos até agora, graças aos parlamentares, e diga-se de passagem, a iniciativa de partidos de oposição, a medida, o projeto mais interessante e imediato para quem é pobre, na perspectiva de quem é pobre está precisando de dinheiro imediatamente para lidar com a situação. Esse conflito, né, podemos dizer assim, entre o executivo, na figura do presidente, com os demais poderes, especificamente com os parlamentares, com o presidente da Câmara e presidente do Senado, e uma guerra política ideológica do presidente da República em relação aos governadores, porque parece que nós estamos num cenário de disputa política da cadeira presidencial, entende? No âmbito estadual, a gente vê uma união, uma espécie de tentativa de união de governadores, pelo menos de grandes blocos ideológicos, espectros, de maneira mais intensa, mas, de modo geral, uma espécie de organização dos governadores num diálogo civilizado com o Senado e com a Câmara, para que se chegue em medidas concretas e imediatas. Você vê o uso dos recursos escassos dos cofres do Estado tentando ser aplicado em medidas efetivas dentro do Estado, e você vê alguns pactos de alguns estados com alguns países, como China, etc., para tentar conseguir algum insumo para poder fazer exames, detectar casos no âmbito dos estados. Mas isso depende de uma articulação entre os governadores enfim, esses países, né? Os decretos locais, enfim, determinando a reclusão, a quarentena, etc. E no âmbito municipal, você vê os prefeitos desesperados, tentando, de alguma maneira, conscientizar a população local, e o Arif vai falar um pouco sobre isso, né? Pessoas que parece que estão na festa da uva, né? Estão andando por aí de maneira despreocupada, como se nada estivesse acontecendo, e os prefeitos estão tentando conscientizar as suas populações. E, ao mesmo tempo, empreender medidas aí solidárias, de lidar com alguns casos já presentes em determinados municípios, né? Então, não é um cenário bonito, né? Como a gente pode ver, não é um cenário bonito, organizado, previsível, lógico, não é. Não é, nem um pouco. Mas eu gostaria de fazer um adendo só, André. Realmente o Estado está quebrado, mas quebrado por quê, né? Eu acho, claro, eu sei que você sabe, o Arif sabe, o Estado brasileiro não está quebrado. Nós somos a 9ª economia do planeta, nós somos muito ricos em relação ao resto do mundo. A questão é onde esses recursos estão sendo alocados. E é importante informar a população que não são nos funcionários públicos e não é na Previdência e na aposentadoria de quem trabalhou a vida toda, né? Como fazem a gente acreditar. Os recursos públicos estão todos jorrando em largos canos
para dentro da especulação financeira. Mais da metade do nosso PIB é para pagar dívida e rolagem de dívida, com especulação financeira nacional e internacional. É importante dizer, e vai ficar aqui gravado, o quanto essas pessoas, os endinheirados do Brasil e do mundo, vão sair ricos dessa crise. Muito mais ricos do que agora. Esperem a divulgação dos lucros dos bancos depois que esse ano passar, para a gente ver o que é necropolítica, como o Arif falou, né? O Estado até porque os bancos, eles foram os primeiros a serem socorridos, né? E nós temos cerca de 370 bilhões de reserva. Por que não utilizar essa reserva, parte dessa reserva, diretamente em medidas efetivas para resolver o problema da população mais pobre? Não, você pega parte desse dinheiro e injeta no mercado financeiro para salvar bancos, né? E salvar é uma metáfora, né? É um exagero, é tucanar o termo salvar. Porque os bancos, eles batem recordes de lucro ano após ano no Brasil, não tem nada que salvar ali, né? Mas é muito interessante quando se chega a uma crise econômica, como quem tem que salvar o mundo é o Estado. É o próprio mercado, é o próprio setor privado manifestando sua incompetência de gerir a sociedade. E na hora que o caos chega, muitas vezes criado pelo próprio mercado, quem tem que salvar é o Estado, é o serviço público, que vai dar o suporte necessário à população, né? E eu gostaria de passar agora a palavra para o Arif, mas já entrando, tá? Eu quero que o Arif comente um pouco, sim, essa questão dos governos, da inépcia dos governos no Brasil para tratar da crise, mas eu já queria entrar no último tópico, Arif, queria que você entrasse nele, para falar como as pessoas vão lidar com o caos que virá, com a dor e com a morte. Sei que isso é tema de seu estudo, porque elas virão e virão de maneira muito triste e numerosa. Bom, vamos lá então. Eu acho que o André já resumiu bem essa questão, né? O que nos leva a pensar, e tem que ser refletido de uma maneira muito crítica, mas não necessariamente, né, não obrigatoriamente ideológica, mas do ponto de vista acadêmico mesmo, né? É uma coisa nunca antes vista no Brasil, né? Os governos estaduais terem que se organizar entre si para gerir uma crise. Quer dizer, como a gente vive uma república federativa, quer dizer, você tem a União e aí você tem os estados da federação, né? O que hierarquicamente nos é colocado, né? Que o governo federal ele lidera, né? Todas as políticas públicas, econômicas, sociais e tudo mais, e os estados, né, dentro dos seus universos geopolíticos também fazem a sua gestão, né? E hoje, diante do quadro caótico no qual a gente vive e que faz com que o processo fique cada vez mais lento, enquanto um vírus se reproduz numa velocidade absurda, quer dizer, na contramão da crise na administração de uma doença. Quer dizer, enquanto os países estão correndo atrás do prejuízo para tentar minimizar o máximo possível o dano, né, infelizmente, nossas relações políticas elas giram em torno do conflito, a ponto de que os estados meio que tenham que formar um segundo pacto federativo, por assim dizer, uma organização solidária entre praticamente todos os estados da federação para poder administrar diante do entrave, né, que o governo federal acaba fazendo, né? Então, assim, já é para ir para o último bloco, Rodolfo? Já quer que eu emende?
Eu gostaria que fizesse um gancho para falar como lidar, então, com as mortes que virão, com a dor, com tudo que vai vir por causa dessa crise. Ah, sim. Tá. Então, pegando essa questão, lógico, eu penso da seguinte maneira, né? Como sociólogo, eu acho que o macro reflete muito o micro, né? Quer dizer, se no macro a gente tem esse conflito de ideias, de posturas e tudo mais, no micro social a gente também vive muito isso, né? Qualquer pessoa que tem alguma rede social, ela vai perceber que o conflito é intenso, ele é grande, né? E a questão ideológica prevalece, né? E, infelizmente, as discussões não são das mais produtivas, né, na questão das redes sociais, o que nos leva diretamente ao próximo assunto, que é o que eu vou já ir para o último bloco, né, que eu estava falando com relação à morte, que eu estou, né, vou ver se eu consigo angariar um material interessante para tentar escrever alguma coisa nesse sentido, né, se der tempo, porque com as mudanças estão sendo muito abruptas nesse cenário, mas uma coisa para mim já está muito clara, né? Quando eu falo que nós negligenciamos a morte enquanto humanidade, né? Enquanto lá para o fim do século XIX, né, a morte já começava a dar sinais de ser um tópico proibido e de ser tratado de modo proibido, né? O historiador Felipe Arriès já vai falar sobre essa questão da morte interdita, né? Não se fala sobre a morte, não se trata sobre a morte, se terceiriza a morte, né? Isso vai ficar muito mais evidente no século XX, no final do século XX para o século XXI, isso se intensifica de uma maneira maior ainda. Por quê? O que é terceirizar a morte? Você passa, né, tudo aquilo que é relacionado à morte para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa pode ser uma empresa, pode ser qualquer outra coisa do gênero, e a morte é negada, né? Quer dizer, você tem um elefante branco dentro da sua sala, sentado no seu sofá, e você simplesmente o ignora para fingir que não existe, né? Isso é a morte. Mas o que implica isso? Quer dizer, o que isso tem a ver com o que a gente está conversando? O que isso tem a ver com o coronavírus? Tem tudo a ver, né? Quer dizer, vamos pensar na questão do saneamento básico, né? O Brasil, com o histórico que tem, nós não conseguimos resolver o problema do saneamento básico em pleno século XXI. Quer dizer, eu não tenho os dados estatísticos agora comigo, mas, né, você pega a margem da sociedade, você pega as periferias, você pega as favelas, os bairros né, de periferia que estão à margem, você pega o Nordeste, né, você pega várias regiões do Brasil que não tem saneamento básico. E aí você está diante de um cenário de pandemia no qual se exige o mínimo de saneamento básico, que seria a água na torneira, né, lave as mãos com água e sabão. Só para te dar o dado aqui, 70,3% dos domicílios do país não tem saneamento básico adequado. Então é isso, 70%. Muito mais que a metade. Então se fala na televisão, lave as mãos com água e sabão, use álcool gel e tudo mais, e a pessoa não tem água encanada na casa dela. Quer dizer, como é que ela vai lavar as mãos? Ela vai lavar as mãos com a água do rio que ela trouxe, que pode estar contaminada com outras coisas, né? Então, assim, é uma situação muito caótica. Isso também é negar a morte, porque negar saneamento básico como política pública, independente de qual governo seja, quer dizer, isso já era para ter sido resolvido há muitas décadas, né? Não foi resolvido por nenhum, né? Quer dizer, então isso aí também é negar a morte, né? Você não estar preparado minimamente para uma doença do ponto de vista da estrutura, quer dizer, o que o coronavírus escancarou? Escancarou que o nosso sistema de saúde, né, o nosso sistema de saúde, ele não suporta um número muito grande de pessoas doentes. Quer dizer, isso também é negar a morte. Quer dizer, nunca vai acontecer de um hospital local ou regional ter que receber mais de 1.000 pessoas com uma determinada doença. Quer dizer, isso é negar a morte, é negar o elefante branco que está lá também. Bom, do meu ponto de vista, isso do ponto de vista coletivo, no ponto de vista individual, né, a mesma coisa, quer dizer, são assuntos relacionados à morte que não se falam, quer dizer, deixa para depois,
E agora, o que a gente vê? Só para direcionar, eu acredito que você vai chegar nisso. Você disse que no processo histórico houve uma terceirização da morte, né? As pessoas negam, ignoram, não olham, porque a pessoa morre e você entrega para uma empresa ou alguém fazer todos os procedimentos necessários. Quase como uma profilaxia da morte. E eu acho que a gente vai chegar, que é o que a gente está vendo em outros países, em que as pessoas terão que lidar com os seus mortos, porque não vai existir hospital e empresa que dê conta da quantidade, como está acontecendo no Equador. E como que vai ser esse processo se a gente desaprendeu a lidar com a morte? Bom, então, é exatamente isso aí que eu ia falar agora. Quer dizer, então, negligenciando a morte dessa maneira, o que está acontecendo agora? Vamos pegar, por exemplo, um autor que acho que tudo, pelo menos quem é da nossa área conhece, que é o Norbert Elias. Né? O Norbert Elias escreveu um livro, né, chamado Envelhecer e Morrer. Depois eu esqueci o nome do primeiro, da primeira parte do livro. Mas no Envelhecer e Morrer, que é uma das partes principais. Né? O que acontece? O Norbert Elias ele vai falar da medicalização da morte. Ou seja, quando a gente pega até o século XIX, as pessoas morriam em casa. Então tinha todo aquele processo de preparação, a pessoa deitada na cama, vinha o padre dar a extrema-unção, sacramentos, a família aguardando o momento do suspiro final e tudo mais. Com o advento do capitalismo, e essa coisa que eu falei, que aí dialoga com a rede, negação da morte, né, os hospitais se tornam os locais onde as pessoas vão morrer. Então, as pessoas agora morrem longe dos seus parentes, longe dos seus entes queridos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, né, quer dizer, o exemplo mais trágico que a gente está vendo, que é a Itália, mas agora parece que vai ser suplantado pelo Equador, né? Quando você pega na Itália, né, pessoas doando tablets para que as pessoas em estado terminal do coronavírus se despeçam dos seus parentes pelo tablet. Quer dizer, isso é muito tocante, isso é muito doloroso. Né? Então, as pessoas as pessoas estão morrendo nos hospitais longe dos seus entes queridos, e isso dói muito. Mas por que não doía antes e dói agora? Porque era sempre a morte do outro, não era a morte próxima a mim. Então, você tem um parente que morre, ele é uma coisa corriqueira. O problema é quando morre o seu parente, morre o seu vizinho, morre o seu colega de trabalho, por causa dessa questão da pandemia. Né? Aí o que acontece? As pessoas vão começar a voltar a morrer nas suas casas. Esse é um dos problemas. Isso vai ser muito doloroso. Né? Você vê uma pessoa morrer na sua casa, um ente querido seu morrer, mas não porque a família escolheu que a pessoa morresse em casa. A pessoa vai estar morrendo em casa porque ela não tem vaga numa UTI. Porque vai ser necessária uma necropolítica que determine quem deve e quem não deve morrer. Isso é muito grave. Né? Então, assim, olha essa questão, né? Qual a relevância de se estudar a morte no meu caso? Né? Para mim, nunca a minha pesquisa fez tanto sentido. Né? Quer dizer, a morte está batendo a nossa porta. Vamos pegar o caso do Equador. Eu fui verificar através de sites de notícias confiáveis, como a BBC, né? E o que é o cenário? O cenário é o sistema funerário. Olha só, eu não estou falando do sistema de saúde, eu estou falando do sistema funerário, ou seja, a morte já aconteceu, a pessoa já morreu. Né? O sistema funerário do Equador, né, não que seja um sistema, né, mas o conjunto de funerárias não dão conta. As pessoas estão ficando até 48 horas mortas dentro da casa e a família não pode manipular o corpo, porque o corpo está contaminado. Né? Então, muita gente está jogando os corpos na rua. Eu vi uma cena, assim, dos vídeos do pessoal do Equador passando pelas ruas, os corpos literalmente jogados. Quer dizer, não é um corpo dentro, igual a gente vê em filme, né, ensacado, né, ou então, né, aquelas imagens horríveis que a gente viu na Itália, né, aquelas fileiras de caixões e mais caixões, né, todos ali empilhados, aguardando o seu destino, né, que é o enterro ou a cremação. Não, no Equador são os corpos sendo empilhados, sem nenhuma... estão lá, sendo largados.
Quer dizer, isso aí parece uma cena de Idade Média, né? Parece peste negra, quer dizer, uma coisa que a gente nunca imaginou vivenciar no século XXI. E aí fica a questão aí que eu quero levantar para encerrar minha fala, né? Da importância, né, da questão funerária no Brasil. Né? Quer dizer, os trabalhadores da área funerária vão ser imprescindíveis nesse momento que a gente está passando. Quer dizer, a gente está vendo cemitérios aí já, por exemplo, o caso de Ourinhos. O cemitério de Ourinhos ele já está quase saturado. Se o coronavírus pegar o cemitério de Ourinhos, se o coronavírus afetar a população de Ourinhos de uma maneira muito incisiva, não sabemos o que vamos fazer, porque a gente não tem espaço no nosso cemitério. E isso não é uma questão particular da pessoa, da família, é uma questão coletiva, porque quando nós não temos lugar para enterrar os nossos mortos, o que nós vamos fazer com esses corpos? E esses corpos vão se acumulando em cenários de pandemia. E isso é uma questão de saúde pública. Quer dizer, nós temos no Brasil, isso, né, eu posso afirmar porque eu pesquisei sobre isso, né, a cremação, apesar de ser uma alternativa muito desejada pela maioria da população, no Brasil a cremação é mínima. Por quê? Porque não é só você atear fogo num cadáver. Né? Um forno de cremação, ele leva de 4 a 6 horas para cremar um corpo. Mesmo com uma chama muito intensa. Por quê? Porque aquela chama ela tem que fazer com que tudo se transforme em cinzas, inclusive os ossos, né? Não é uma coisa fácil. Então, enterrar, né? Os nossos mortos já estão acontecendo em São Paulo os casos dos velórios de 10 minutos, quer dizer, você não consegue nem se despedir dos seus entes queridos. Isso vai ter um impacto muito forte na cultura do Brasil, eu acredito, né? Espero que não venha acontecer, que depois as coisas voltem à normalidade, que nós possamos prestar as homenagens aos nossos entes queridos que se foram. Mas isso também é uma questão de saúde pública. Cuidar dos nossos mortos e lidar com a morte depois que ela aconteceu também é questão de saúde pública. Por quê? Porque os cadáveres, eles exigem que a gente faça alguma coisa com eles. E se não fizermos, vai se tornar um segundo problema. Né? Porque não são corpos que estão morrendo, entre aspas, né, como se falava muito, de causas naturais. Né? Estão sendo vítimas de um processo de uma doença muito perigosa. Né? Estamos vivendo um momento de roleta russa. Né? Então, quando as pessoas saem às ruas, né, despreocupadas, ou utilizando a expressão de que é uma gripezinha, e realmente pode ser que os sintomas que a pessoa manifesta seja mesmo de uma gripezinha, mas o que eu falei, é uma roleta russa. Você tem uma bala no revólver, você vai e se expõe ao vírus correndo o risco de realmente ser apenas uma gripe, ou você ter problemas respiratórios graves, e quando você chegar no hospital, né, alguém, um médico ou um administrador do hospital ou alguém responsável vai ter que decidir se você vai ser a pessoa que vai receber atendimento ou você vai ser a pessoa que vai ter que terminar o seu processo de doença em casa. Né? E nesse, é isso. Só para fazer uma complementação, Ari, e nesse ponto é importante que as pessoas compreendam que o coronavírus ele não mata só idoso, ele mata também jovem, mas ele pode matar muita gente de qualquer idade, mesmo não contaminada. Porque as pessoas continuam infartando, tendo AVC, sofrendo acidente, precisando de cirurgias emergenciais, e, portanto, elas vão chegar no hospital, os leitos de UTI estarão ocupados e elas vão morrer sem atendimento. Por isso a importância de ficar em casa. E eu vou ter que partir agora para o encerramento. Eu vou pedir para o André fazer as suas considerações finais de 2 minutos, André. Depois eu passo para o Arif também e a gente faz o encerramento posteriormente. Bem, Rodolfo, sei que o tempo é curto e eu gostaria tanto de ter reverberado algumas considerações do Arif, mas eu vou tentar fechar aqui e, enfim, tentando dialogar com o Arif também. Arif, a maneira como o Estado brasileiro e o poder público vai lidar com a questão da morte no Brasil, os mortos em decorrência do coronavírus, também vai refletir
a maneira como o Estado brasileiro lida com a população na sua essência, em sua desigualdade econômica e social. Então, a maneira como os pobres, os mortos, pobres, vão ser tratados, vai ser diferente da maneira como os ricos serão tratados. Eu tive a satisfação de ler a sua tese, por ter sido membro da sua banca de defesa, e num dos aspectos da tua tese você discute essa questão da morte, do mercado funerário, do direito digno, da dignidade de se morrer, como uma questão social também. Os cemitérios, né, populares, diferente dos cemitérios da alta elite, né? Bom, mas para falar sobre essa questão do Estado necropolítico, concordo com tudo isso, e que o Estado ele é visto como, no âmbito da necropolítica, o Estado que mata também, porque é o Estado que vai defender vai decidir quem vive e quem morre. E nesse caso da Itália, por exemplo, onde o Estado tem que estar ali decidindo quem vai viver e quem vai morrer, porque são tantas pessoas em estado crítico, tantos doentes e poucos leitos em que você vai ter que decidir. E isso diante das circunstâncias. Então você pode... o Estado ele pode ser necropolítico, um Estado que desenvolve políticas da morte de maneira intencional, decidindo de fato quem vai viver, quem vai morrer, quanto também pela omissão, pela demora, pela ausência na resolução dos problemas. E outra coisa interessantíssima que a gente tem que ver é o seguinte: uma situação como essa, do coronavírus, só para finalizar, Rodolfo, ela cria a situação adequada para a utilização do conceito de necropolítica. Esse conceito ele é muito utilizado nas condições de estado de guerra, de estado de exceção, onde o Estado tem carta branca para eliminar o inimigo. E o inimigo, neste caso, e nunca deixou de ser, né, é o pobre. Essa parcela da população brasileira que está nas favelas, nos morros, sabe? É o excedente da massa de trabalho, né, do mercado, essa massa de desalentados e de despossuídos, que já são vistos de maneira preconceituosa como os inimigos, porque eles também estão atrelados não só a uma guerra contra a Covid-16, mas essa parcela também está atrelada a outros tipos de guerra que o Estado já traça contra elas, como, por exemplo, a guerra contra o tráfico, contra o crime organizado, ou seja, a população favelada, preta, pobre, né, do morro, sempre foi vista como uma população inimiga, como uma parcela inimiga, digamos assim, e que precisa de alguma maneira morrer, ser eliminada. Aliás, a solução, inclusive para a economia, é que se deixe morrer mesmo 6, 7 mil velhinhos, não tem problema, né? O mais importante é salvar a economia, não é isso que estão dizendo por aí? Um absurdo como esse, de que poucas pessoas vão morrer, e esse não é o problema. Vamos sim chorar, vamos sim nos compadecer, mas o que importa é salvar a economia, porque o estrago causado por um caos econômico vai ser muito maior, e tudo isso se coaduna com as visões dominantes, que permeiam esse Estado que funciona para a morte. Na visão do Michel Foucault, o Estado, a biopolítica, deve funcionar em função de preservar as vidas, de fazer com que as pessoas vivam. No conceito da necropolítica, é o contrário, é o Estado autoritário, é o Estado violento, atuando no extermínio das pessoas, vista por ele, Estado, como inimigas. E não tenham dúvidas, neste exato momento de crise, os inimigos já estão muito bem desenhados. E numa situação caótica em que o próprio vírus já mata, deixar o vírus agir e deixar o vírus matar é parte de uma política, de uma necropolítica de Estado. E isso é muito sério. Diante disso, a gente tem que pensar, né? Perfeito, André.
Arif, você tem 1 minuto e meio para suas considerações finais, depois você cobra do André. Tá bom. Primeiro, agradecer pela oportunidade da gente estar se reencontrando, discutindo coisas relevantes, né? É tudo muito triste, na minha opinião, é desolador, mas eu acho que o nosso papel como educadores, como professores, como pessoas que têm senso crítico e têm formação para isso, a gente precisa levar para o máximo de pessoas possível aquilo que a gente estudou, a gente precisa compartilhar o conhecimento que a gente tem com todos. Então, agradecer a você, Rodolfo, agradecer ao André pela parceria de sempre, e já me antecipando, agradecendo as pessoas que assistiram até agora essa nossa discussão aí, essa nossa mesa redonda. Bom, Rodolfo, faço das palavras do Arif as minhas. Agradeço a todos os espectadores, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de estar falando de coisas importantes como essa e urgentes, né? Um abraço para vocês e para todos os espectadores. Obrigado, André, Arif. Eu que agradeço, na verdade, o debate que vocês fizeram aqui. Muito importante, muito qualificado, como deve ser, científico, com argumentos, com dados, não com achismo e não com pós-verdade, e sem ideologia, né? E eu concordo com você, André, e com o Arif, óbvio, que o inimigo já tá escolhido, e é o de sempre, é o pobre, né? É o pobre econômico. Mas, embora o inimigo seja o pobre econômico, a gente vem descobrindo com essa crise que tem muita gente pobre de espírito também. E essa pobreza talvez é tão mais grave que a falta de recursos para sobreviver. Okay? Bom, quero agradecer. Foi um debate muito interessante. Eu acho que ficou muito claro o que é a necropolítica, né, que é a política da morte feita mesmo para a morte, a partir do Estado e a partir de agentes que influenciam o Estado, tá? E parece-me já que o Estado já decidiu quem vai morrer, né? A fala do André e do Arif deixaram muito claro isso. Agradeço a todos e me despeço com um recado apenas dizendo para vocês: fiquem em casa, não é brincadeira o que está acontecendo, tá? Bebam muita água, lavem as mãos, usem o álcool em gel quando possível, ok? E vamos cuidar uns dos outros, porque se a gente não agir coletivamente nesse momento, nós caminhamos por uma situação bastante desoladora. Então, muito obrigado a todos e até a próxima, porque nós voltaremos. Tchau, tchau.